mais um BíbliaCast! E hoje é dia de ler Gênesis 17, 18 e 19. E hoje é o 9º episódio. 9º episódio, é verdade, Xixão Filho. Só que antes da gente começar, já se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você ser lembrado sempre de quando a gente lançar mais um episódio e já coloca aí um gostei pra gente impulsionar mais esse vídeo e tudo mais, né? E vamos começar. Gênesis 17, a circuncisão, o sinal da aliança. Quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão prostrou-se com o rosto em terra e Deus lhe disse: De minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei o Deus deles. De sua parte, disse Deus a Abraão, guarde a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes. Aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca, que será o sinal de aliança entre mim e vocês. Da sua geração em diante, todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado, tanto os nascidos em sua casa, quanto os que forem comprados de estrangeiros e que não forem descendentes de vocês. Sejam nascidos em sua casa, sejam comprados, terão que ser circuncidados. Minha aliança, marcada no corpo de vocês, será uma aliança perpétua. Qualquer do sexo masculino que for incircunciso, que não tiver sido circuncidado, será eliminado do meio do seu povo. Quebrou a minha aliança. Disse também Deus a Abraão: De agora em diante, sua mulher já não se chamará Sarai, se chamará Sara. Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações e reis de povos. Abraão prostrou-se com o rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: Poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? E Abraão disse a Deus: Permite que Ismael seja o meu herdeiro. Então Deus respondeu: Na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será a aliança eterna entre os seus futuros descendentes. E no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido. Também o abençoarei. Eu o farei prolífero e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de 12 príncipes e dele farei um grande povo. Mas a minha aliança eu a estabelecerei com Isaque, filho que Sara dará a você no ano que vem, por esta época. Quando terminou de falar com Abraão, Deus subiu e retirou-se da presença dele. Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael, todos os nascidos da sua casa, e os que foram comprados, todos do sexo masculino de sua casa, e os circuncidou, como Deus lhe ordenara. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado, e seu filho Ismael tinha 13.
Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados naquele mesmo dia. E com Abraão foram circuncidados todos de sua casa, tanto os nascidos em casa como os comprados de estrangeiros. Capítulo 18. Abraão morava perto dos carvalhos de Mamre. Um dia o Senhor apareceu a ele. Na hora mais quente do dia, Abraão estava sentado junto à entrada de sua tenda. De repente, Abraão viu 3 homens em pé perto dele. Quando os viu, correu ao encontro deles e prostrou-se. Meu senhor, disse Abraão, se sou digno, tenha a bondade de ficar aqui e descansar um pouco. Mandarei trazer água para lavar os seus pés, e assim poderão descansar debaixo desta árvore. Vou preparar uma refeição para que ganhem novas forças e prossigam a viagem. Está bem, disseram eles. Faça como você disse. Abraão correu à tenda e disse a Sara: Depressa, pegue 3 medidas da nossa melhor farinha, amasse-a e faça uns pães. Depois ele mesmo correu ao pasto, escolheu um belo novilho e mandou um servo preparar a carne. Colocou diante dele então a coalhada, o leite e o novilho que tinha mandado preparar. Ele permaneceu ali debaixo da árvore, fazendo companhia a eles enquanto comiam. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram eles. Ela está ali na tenda, respondeu Abraão. Um deles disse: Daqui a 1 ano voltarei a visitar vocês, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara estava na entrada da tenda, atrás dele, e escutou o que disse. Abraão e Sara eram muito velhos, de idade bem avançada, e as condições físicas de Sara já não permitiam que ela tivesse filhos. Por isso Sara riu por dentro, pensando: depois de velha e o meu senhor também velho, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: Por que Sara riu e disse consigo mesmo: Será que é verdade que poderei dar à luz sendo velha? Por acaso existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? E disse mais: No ano que vem voltarei a você, e Sara terá um filho. Ao ouvir isso, Sara ficou com medo. Ela mentiu, dizendo: Eu não estava rindo. Mas o Senhor disse a ela: Não diga isso, você bem sabe que riu. Em seguida, levantaram-se e tomaram a direção de Sodoma. Abraão foi com eles até certa distância. Será que vou esconder o meu plano de Abraão? Perguntou o Senhor. Abraão será o pai de uma grande nação. Além disso, ele vai ser instrumento de bênção para todas as nações da terra. Pois eu o escolhi para que ordene a seus filhos e descendentes que o sigam, a fim de guardar o caminho do Senhor, fazendo o que é justo e bom, para que eu faça por Abraão tudo o que lhe prometi. Disse mais o Senhor: Chegaram até mim as acusações contra Sodoma e Gomorra. A queixa contra o pecado daquelas cidades é tão grave que descerei até lá para ver se as acusações são de fato verdadeiras ou não. 2 daqueles homens foram para Sodoma, mas o Senhor ficou mais um pouco com Abraão. Abraão aproximou-se dele e disse: Ó Senhor, seria capaz de matar os bons juntamente com os maus? Se houver na cidade, digamos, 50 pessoas justas, o Senhor destruiria a cidade? Não pouparia o povo por amor daqueles 50 cidadãos bons? Não seria justo. Certamente o Senhor não fará uma coisa dessas. Matar os que ama junto com os que desprezam. Fazendo assim, estaria igualando aos justos com os injustos, os bons com os maus. Claro que não faria isto. Não é justo o juiz de toda a terra? O Senhor respondeu: Se eu achar 50 justos em Sodoma, não destruirei a cidade por amor a eles. Abraão voltou a falar: Sei que sou pó e cinza, mas comecei a falar ao Senhor e devo continuar. E na hipótese de faltarem 5 para completarem os 50 justos? Por causa desses 5 que faltaram, o Senhor destruiria a cidade? Deus disse:
não destruirei a cidade se achar nela 45 justos. Abraão falou de novo: E se achar ali 40 justos? O Senhor respondeu: A cidade não será destruída por causa dos 40. Abraão insistiu: Peço que tenha paciência, Senhor. Se forem 30 os justos? O Senhor respondeu: Se encontrar 30, não a destruirei. Abraão prosseguiu: Sei que estou sendo ousado, mas, por favor, e se apenas 20 justos forem encontrados ali? O Senhor respondeu: Não destruirei a cidade por amor aos 20. Disse por fim Abraão: Não fique irado, Senhor, se lhe falar só mais uma vez. E se forem encontrados apenas 10 justos? O Senhor respondeu: Não destruirei a cidade por amor aos 10. Quando acabou de falar com Abraão, o Senhor se retirou, e Abraão foi para casa. Insistente esse Abraão, hein? Gênesis 19. A destruição de Sodoma e Gomorra. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade, quando os avistou. Levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se com o rosto em terra e disse: Meus senhores, por favor, acampem-me à casa de seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Não, passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se, quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhe disse: Não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhem, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem, mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Saia da frente, gritaram, e disseram: Este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser juiz? Faremos a você o pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso, os 2 visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois, feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Os 2 homens perguntaram a Ló: Você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos, filhas ou qualquer outro parente? Tira-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas, e lhes disse: Saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas pensaram que ele estava brincando. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: Depressa, leve daqui sua mulher e suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele excitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as suas 2 filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: Fuja por amor à sua vida. Não olhe para trás e não pare em lugar nenhum na planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Ló, porém, lhes disse: Não, meu senhor, seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando-me a vida. Não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena. Está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir até lá. Mesmo sendo tão pequena, lá estarei a salvo. Está bem, respondeu ele. Também lhe atenderei esse pedido. Não destruirei a cidade da qual você fala.
fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso, a cidade foi chamada Zoar. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim, ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor e olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra, como fumaça de uma fornalha. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. Ló partiu de Zoar com suas 2 filhas e passou a viver nas montanhas, porque tinha medo de permanecer em Zoar. Ele e suas 2 filhas ficaram morando numa caverna. Um dia, a filha mais velha disse à mais jovem: Nosso pai já está velho e não há homens nos arredores que nos possuam, segundo o costume de toda a terra. Vamos dar vinho a nosso pai e então nos deitaremos com ele para preservar a sua linhagem. Naquela noite deram vinho ao pai e a filha mais velha entrou e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a filha mais velha disse à mais nova: Ontem à noite deitei-me com meu pai. Vamos dar-lhe vinho também esta noite e você se deitará com ele, para que preservemos a linhagem de nosso pai. Então, outra vez deram vinho ao pai naquela noite e a mais nova foi e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim, as 2 filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A mais velha teve um filho e deu-lhe o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas de hoje. A mais nova também teve um filho e deu-lhe o nome de Ben-Ami. Este é o pai dos amonitas de hoje. Eita glória! Tudo para preservar a linhagem. Mas vamos à nossa visão, né? Nosso entendimento, nossa análise sobre a nossa leitura de Gênesis 17, 18 e 19, né? O que deu para entender, né? Sobre o pacto da circuncisão, né? Em 17, fica muito claro como Deus fez aliança junto com Abraão, né? Abraão, depois que se chamou Abraão, né? Para mostrar que a descendência dele e os homens que caminhavam com ele, né, se forem circuncidados, eles também tinham aliança com Deus. Então ali eu acho que foi um símbolo, né? Tanto é que depois a gente sempre já ouviu, né, as histórias lá de Davi, né? Quem é esse incircunciso? Então vem daí já. Por que Davi afronta lá o gigante, né? Que eu acho que isso daí é uma história comum que todo mundo já ouviu falar. Por que ele diz isso, né, para o gigante, né? Quem é esse incircunciso que afronta o povo de Deus? Por conta disso daqui, que é a aliança feita entre Deus e os homens da linhagem de Abraão. Então, todos os homens que eram circuncidados tinham essa aliança com Deus. E aí fala sobre a promessa também, né, de Isaac, e aonde até a Sara, né, que é a mulher de Abraão, duvida, né, porque ela já era velha, ele já era velho. E, tipo, por mais que eles andavam na graça de Deus, né, na aliança de Deus, ela parece assim que não acredita tanto no tanto que Deus pode fazer, né? E eu acho que isso traz muita memória como a gente também se conduz com Deus, né? Às vezes a gente ora, a gente pede, a gente fala que crê, só que não vamos ver mesmo, a gente fala, será mesmo que vai dar e tudo? Então é que Deus fala lá, né? Quem você acha que eu sou, né? Você acha que eu não sou capaz disso? E ele ainda insulta, né? Por que a Sara riu? E ela ainda fica com medo e fala que ela não riu.
Só que Deus é onisciente, onipotente, onipresente, ele está em todos os lugares e ele sabe, né, o que a gente está fazendo. A gente só precisa ser honesto com ele, né? E sobre Abraão ali, era até uma coisa que quando você estava lendo, eu estava meio que rindo, tipo, Abraão é insistente ali, e se tiver 50, e se tiver 30, e se tiver 20, salva, né? Porque ele estava pensando no sobrinho dele, Ló, que estava ali em Sodoma e Gomorra, né? E o quão corrompido era essa cidade, né, Sodoma e Gomorra. Chegou 3 homens estrangeiros ali, foram para a casa de Ló. Ló sabia que eles eram enviados de Deus, né? E os homens lá de Sodoma e Gomorra queriam que dessem ele para eles lá. Então os anjos foram e cegaram eles, né? Então por isso é que Deus desceu o fogo do céu para destruir aquela cidade, porque estava só a glória. E ali é a importância, né, da linhagem que se tem, né? E que as filhas embebedam Ló por conta da preservação da linhagem. Então, para eles, antigamente, era muito importante isso, né? O homem ter filho homem, ter mais filhos ali para poder continuar o nome da família, né? E é um mandamento de Deus, né? Vai e multiplicai-vos, né? E é isso que eu vi. Complemente, Xixi, filho. O que eu achei interessante aqui, desde o começo do capítulo 17, que no episódio anterior a gente leu que Abraão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. E daí, quando Abraão já estava com 99 anos, ou seja, 13 anos depois, para Abraão, ele já tinha tido o filho dele, já tinha tido o herdeiro dele, que antes ele falava para o Senhor que ia ser um servo, né? que não tinha. Então para ele já estava resolvido. Mas depois de 13 anos dele ter achado que já tinha solucionado que Deus tinha prometido, né? exato. Então Deus vem e fala: "Não, você terá um filho. Você terá um filho com Sara. E eu fiz aliança com esse filho que vai se chamar Isaac." E, né? Só um adendo para isso também. Como que às vezes a gente tenta forçar pelas nossas próprias mãos a promessa que foi nos dada, né? E não é do dia para a noite que isso vai chegar. Quando você recebe uma promessa e essa promessa é de Deus, ela vai vir, mas é no tempo dele. E aí é aqui o que você acabou de fazer esse cálculo, né? 13 anos se passaram. Não foi do dia para a noite. A promessa ela veio. E tanto é que ele tinha uma promessa e Deus não foi e fez um upgrade. É verdade, né, Abraão? Você já tem um filho, então eu vou passar essa promessa para esse filho. Não. Eu tenho uma promessa para o teu filho que vai ser nascido de Sara. Não é pelas suas mãos, é por ela. E antes mesmo dele nascer, Isaac já tinha uma promessa, né? Exato. Então, assim, confirmo o que você disse também no episódio anterior sobre a gente carrega uma promessa antes mesmo da gente nascer. Isso mesmo. Porque Deus fala, né? Você vai ter um filho. E daí no versículo 16 ele fala: "E Abraão disse a Deus que Ismael possa ser abençoado pelo Senhor." Ou seja, que Ismael seja o herdeiro. E daí Deus responde: "Na verdade, Sara, sua mulher, dará um filho a você. E você deverá dar a ele o nome de Isaque. Firmarei a minha aliança com ele e com sua descendência para sempre." Então ainda Abraão tentou ali negociar com Deus. Ele falou assim: "Deus, eu já tô velho. Não. E deixa que seja Ismael." E daí Deus fala: "Não, será com a sua mulher, Sara." Já no capítulo 18, eu acho interessante para a gente analisar aqui, ó, que fala na Bíblia que de repente Abraão viu 3 homens. Então quem são esses 3 homens? No decorrer da leitura a gente vê que um é Deus e 2 anjos. Porque na hora que eles dividem, Deus continua com Abraão, conversando com Abraão, e os 2 anjos vão para Sodoma e Gomorra. Então, só para deixar essa parte. E como que no Antigo Testamento também Deus vinha falar com Abraão, né? Isso, tipo, exatamente. com Abraão. Ele ia lá, tipo, ficava assentado ali como Isso um mesmo. homem mesmo, né? De amigo, brother mesmo. E deixar assim, eu acho que é importante a gente falar também que isso é o Antigo Testamento. E Exato. isso é a velha aliança. É até esse fato da circuncisão,
a gente tem que entender isso, né? Isso tem que ficar bem claro na nossa mente, que é a velha aliança, que é o Velho Testamento, que muita coisa aconteceu depois de Gênesis. A gente está no primeiro livro da Bíblia. Exato. Só para contextualizar também que essa é a primeira vez que eu tô lendo a Bíblia. Primeira não, né? Segunda vez que eu tô lendo, a gente já começou um pouco antes. E para quem nunca leu também, é recém-convertido, não entende o que é isso, Antigo Testamento e Novo Testamento, porque era o que ficava, né? Tipo, velha aliança, nova aliança, que negócio é esse, né? Antigo Testamento e velha aliança, que eles denominam, é quando antes de Jesus vir. Então, toda essa história é antes da vinda de Jesus. Por isso que chamam de Velho Testamento, de Antiga Aliança. Então, tudo que eles falarem sobre isso é antes da vinda de Jesus. Então, essas histórias, esses livros, aconteceram antes da vinda dele. Então, esse Gênesis que a gente está lendo é o primeiro livro de Moisés. Então, e é o início de toda a terra, da criação, das alianças, do aparecimento de Deus. Então, vale trazer isso à tona, né? Porque às vezes quando você já está caminhando há mais tempo, isso daí para muitos parece óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. E tá tudo bem se você também não sabia, assim como eu também não entendi. Então, Tá junto, certo. né? Quem já entendia, então tá no time do Xixo Filho. E essa parte que Abraão fala para o Senhor, né? Mas e se tiver 50 justos? Eu acho que... Porque foi Abraão e o exército que salvou o povo de Sodoma e Gomorra. Então eu acho que ali tinha uma relação, tinha um pouco de afinidade. Que era quando ele salvou Ló, né? No episódio anterior. Ele salvou Ló e salvou mais escravos também e deixou junto ali. Os moradores de Sodoma e Gomorra, foi ele quem salvou. Então eu acho que ele tinha essa afinidade. Daí ele falou assim, Deus, mas se tivesse 50 justos ali, você destruiria? E daí Deus fala, não. Daí ele fala, mas e 45? E daí ele vai... Porque nem ele também acreditava, né? Se teria tudo isso. Vai que não teria e tava faltando só 5. Ele falou, se faltar só 5, você vai destruir? E Deus fala, legal. Se tiver 5, eu não destruirei. Então, tipo assim, isso é bem legal, que desde o início a gente vê que jamais um justo pagará pela injustiça de uma outra pessoa. Exato. Deus livra, né, o justo. Exato. Agora, quem é ímpio, quem é injusto... Caia fogo do céu! E isso que você falou, é legal a gente ressaltar. As filhas de Ló se deitaram com ele. Não por libertinagem. Exato. E o pai, é muito legal que a gente tá nas escrituras, fala, o pai não viu ela nem se deitando, nem se levantando. Exato. Então, ele estava totalmente, porque eu acredito que o pai, ele por si, não ia querer. Exato. Não ia deixar isso. E ele estava totalmente embriagado e ele não viu. Mas as filhas fizeram isso pensando na linhagem. Elas queriam continuar a linhagem da família. Não queria que morresse ali a linhagem. E isso era muito importante para a época. É importante entrar isso na nossa cabeça, né? Como que era aquela época. A conduta, né? E as regras de antigamente. Sim. Exato. Igual também foi quando Sara deu a sua serva, né? Agar, para Abraão. Por que ela deu? Por conta disso, né? Por conta da linhagem de Abraão para continuar. Então, vale lembrar mesmo, é muito importante, por conta que a gente tá com muitas vezes a cabeça no dia de hoje, né? Tipo, nossa, que errado, meu Deus do céu, o pai dormir com a filha. Ou então a mulher dá a empregada, né? A concubina, a serva ali. Então é por conta disso. É uma regra que se tinha de antigamente, onde um homem era necessário ter os seus herdeiros, né? Para prolongar sua linhagem. E vale ressaltar também que aí entra a parte de ser homem. Era muito necessário ser filho homem lá. Não importava se ele tinha filha, mulher, porque a mulher não carrega essa linhagem, né? Então, por isso o homem era contado, né? O Exato. homem tinha... Antigamente é o que falam, né? Muito machista, muito não sei o que, feministas, que a mulher tem direitos. Não, porque antigamente era isso. Quem prolongava a linhagem da família era o homem. Por isso a importância tanto do homem para a história, né? E eu fecho a minha fala
relendo o versículo. Cadê? Versículo 14 do capítulo 18. Capítulo 18, versículo 14. Que daí quando Sara ri, né? Quando fala que ela vai ser mãe. E eu acho esse versículo muito legal, que ele fala... Deus fala: por acaso existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? E disse mais: no ano que vem voltarei a você e Sara terá um filho. Então é legal, a gente não tem que jamais duvidar do poder de Deus, né? Exato. Porque ela ainda fala, por que Sara riu dizendo, é verdade que eu, que sou velha, gerarei uma criança? Entra também na parte de você que é estéril, que você não crê que você é capaz de ter um filho. Tipo, ouça Deus falando isso pra você, né? Há alguma coisa difícil demais para o Senhor, esse que criou o céu, a terra, tudo. Então é isso que acho que a gente precisa, né? Se mover em fé mesmo. É isso que Deus pede tudo. Desde a criação da terra, é isso que ele pede pra gente. Se mova em fé, acredite em mim, sou eu, Senhor, o Senhor, o seu Deus. Acaso é algo impossível para mim? Eu acho que você fechou com chave de ouro o nosso episódio do BíbliaCast. Vamos aumentar a nossa fé, crer de verdade, não só na fala, né, de boca para fora, mas de coração de verdade. Porque não há nada impossível para quem é capaz de criar o mundo, né? Então, eu acho que é isso que a gente precisa olhar, né? Quando a gente falar de Deus, quando a gente olhar, orar para Deus, a gente sempre trazer isso de volta ao nosso coração. Ele foi capaz de criar o mundo, criar nós, criar tudo, nosso organismo, o universo. Nosso corpo, né? Tem alguma coisa impossível para ele? É impossível isso. Então, feche com essa reflexão. Coloque também abaixo nos comentários o que você tem para complementar, né? Qual que é a sua visão sobre esses capítulos que a gente lê hoje. A gente está crescendo, né, espiritualmente, aprendendo mais sobre o amor de Deus, sobre a bondade dele, sobre o tamanho da dádiva que ele é. E nos vamos ver no próximo episódio. Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso BíbliaCast. Aqui do lado eu já deixei o quê? Nosso canal para você estar se inscrevendo. E aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!